Olá, meus amigos. Retorno agora no vídeo Crime de Homicídio, parte 4, em que eu abordo o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, que está tipificado no artigo 302 da Lei 9.503, de 1997, conhecida como Código de Trânsito Brasileiro. Sempre lembrando a todos, que aquilo que é dito aqui no vídeo pode ser acompanhado através de uma sinopse por escrito, clicando na descrição do vídeo no YouTube, que vai remeter para o link da sinopse junto ao Google Drive. Isso facilita bastante o acompanhamento e a compreensão. Quanto ao crime tratado neste vídeo, crime de homicídio culposo na condução ou na direção de veículo automotor, 302 do Código de Trânsito Brasileiro, o objeto da proteção jurídica é a própria vida. Se visa proteger a vida humana, a vida do ser humano, contra qualquer tipo de atentado que a ela, a vida, possa ocorrer, como todo crime de homicídio, então seja culposo ele ou seja doloso, sempre o protetivo se direciona à vida humana. Essa é a primeira observação. No caso específico do crime do 302 do CTB, é sempre importante falar que, pelo princípio da especialidade, ele tem preferência sobre o parágrafo 3º do artigo 121. Então, é tratado como um crime de homicídio culposo comum, tal qual visto no nosso vídeo anterior, no crime de homicídio parte 3, que precedeu a este, que é o vídeo crime de homicídio parte 4. Este crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor, então do 302 do CTB, se dá quando o agente tirar a vida de alguém, matar uma pessoa, tirar a vida de uma pessoa, dirigindo, quer dizer, conduzindo na direção, veículo automotor. Então, quando ele for o motorista de um veículo automotor, ele mata alguém quando está dirigindo, conduzindo como motorista um veículo automotor. O que é um veículo automotor? É aquele que tem propulsão por força motriz própria, que pode ser a combustão, queima de combustível, ou pode ser por algum tipo de artefato, de objeto que gere essa força através de eletricidade. Carros a combustão ou carros elétricos. Tem que ser, no caso do 302 aqui tratado, veículo automotor terrestre. Porque, embora o artigo 302 não diga isso expressamente no contexto tipológico, os artigos 1º e 2º do Código de Trânsito Brasileiro, da Lei 9.513, eles dizem que esta lei ela trata exatamente de tráfego terrestre. Então, quando nós inserimos o veículo automotor no contexto da lei onde ele se encontra, o dispositivo do artigo 302, a gente chega obrigatoriamente à conclusão de que o homicídio culposo aqui do artigo 302 é um homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor terrestre, quer dizer, carro, caminhão, motocicleta, ônibus. Não pode ser veículo com força motriz, a propulsão por animal, por exemplo, uma carroça de bois, uma charrete de cavalos, porque não são automotores, a tração é animal. Não pode ser um veículo com tração humana, como, por exemplo, uma bicicleta, um
patinete que a pessoa empurra com o próprio pé. E não pode ser automotor, aquático ou aéreo, porque, embora sejam automotores, daí não são automotores terrestres. Então, aqui a regra é bem específica, né? Este tipo penal ele é bem específico para as hipóteses em que há um homicídio culposo na condução de um veículo automotor, na direção de um veículo automotor terrestre. Qualquer outra forma de homicídio culposo que não seja na direção de um veículo, ou sendo na direção de um veículo que não seja automotor, ou se for automotor que não seja terrestre, remete de volta o crime de homicídio culposo lá para o parágrafo 3º do artigo 121 do Código Penal, porque não se encaixa na especialidade aqui do artigo 302 da Lei 9.503. Certo, meus caros? Esta é a primeira explicação, então, tipológica para a gente entender bem do que se trata. As penas relativas ao artigo 302, crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor terrestre, as penas são de 2 a 4 anos de detenção e mais suspensão da carteira nacional de habilitação, se o sujeito já possuir carteira, ou a proibição de tirar a carteira se ele ainda não possuir. A redação ali do preceito penal secundário do artigo 302, ela é um pouquinho confusa, um pouco complexa. Mas o que significa é exatamente isso, né? 2 a 4 anos de detenção, mais suspensão de tirar a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, se a pessoa ainda não tem, ou a suspensão da carteira de habilitação que ela já tenha, se ela já tiver. E essa suspensão da sua carteira quando ela já tem, ou a proibição de tirar quando ela ainda não tem, ela dura de 2 meses a 5 anos, segundo estabelecido pelo artigo 293 do próprio Código de Trânsito brasileiro. Certo? Estas são, então, as penas cominadas ao crime do artigo 302. Os sujeitos do crime. O sujeito ativo, né, quem pode ser autor do crime, qualquer pessoa, desde que esta pessoa esteja dirigindo veículo automotor. Qualquer pessoa na direção, dirigindo o veículo automotor, a rigor pode ser o autor deste crime. Então, não há uma condição especial a não ser o fato de ela estar dirigindo veículo automotor. E o sujeito passivo, a vítima, pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser morta por outra que esteja na direção do veículo automotor. Um atropelamento, na condição de passageiro, né? Num abarroamento, num capotamento, enfim, qualquer tipo de fato de trânsito desta ordem. Eu não gosto muito de chamar de acidente, porque eu tenho comigo que acidente é aquilo que decorre de caso fortuito ou força maior. Então, quando nós falamos de homicídio culposo na direção de veículo automotor, nós não estamos falando de um acidente de trânsito, nós estamos falando de um crime de trânsito. Tá? Então, os sujeitos, né, o sujeito ativo, recapitulando, qualquer pessoa, desde que esteja dirigindo o veículo automotor, e o sujeito passivo, qualquer pessoa que venha a morrer em função do ato de imprudência, negligência ou imperícia da pessoa que esteja na direção. O momento consumativo, né, quando o crime é consumado, no momento em que a vítima morre, como todo crime de homicídio. Já falamos nos 3 vídeos anteriores precedentes sobre o crime de homicídio. Então, quando a vítima morre, quando ela tem cessadas por completo as suas atividades vitais.
E como todo crime crime culposo, também aqui não cabe tentativa. O conceito de tentativa, já falamos no vídeo anterior também, o conceito de tentativa ele só é compatível com crime doloso. Inviável tentativa em crime culposo. Então, se por acaso houver a conduta culposa na condução de veículo automotor, na direção de veículo automotor, mas a pessoa da vítima não morre, apenas é lesionada, então, neste caso, nós não temos o crime do artigo 302, e sim o crime do artigo 303, também da Lei 9.503, do Código de Trânsito, que é justamente o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Então, se a vítima morre nestas circunstâncias, 302. Se a vítima não morre, apenas sofre lesões, não é tentativa de homicídio culposo, e sim lesões corporais culposas na direção de veículo automotor, o artigo seguinte, o artigo 303. Em relação ao crime do artigo 302, nós temos a forma majorada naquelas hipóteses elencadas no seu parágrafo 1º. Tá? Então, o parágrafo 1º prevê ali 5 situações nas quais o homicídio culposo na direção de veículo automotor, ele terá majoração de pena. Apesar de termos apenas 4 incisos, mas um deles, o inciso 2, se desdobra em 2 hipóteses. Então vamos ver quais são. No inciso 1, quando o agente pratica o crime sem ter carteira nacional de habilitação. Quando ele é autor do homicídio culposo sem estar habilitado, sem ter carteira de motorista em última análise. Então é a hipótese de majoração do inciso 1. Inciso 2, a primeira hipótese, quando o agente pratica o crime sobre faixa de pedestres, sobre faixa de segurança, faixa destinada a pedestres. Nós sabemos que nas faixas de pedestres, os pedestres têm preferência para atravessar a via, né? Então, se o crime de homicídio culposo se dá quando um pedestre está atravessando a via sobre a faixa de pedestres, é uma majorante do inciso 2 do parágrafo 1º. E ainda no inciso 2 do parágrafo 1º, a segunda hipótese ali contida, também, quando o agente pratica o crime sobre a calçada. Calçada é espaço reservado a pedestres, né? É aquele espaço que parte do meio-fio e é conhecido como passeio público também. Então, aquilo ali é reservado a rigor a pedestres. Então, se o crime se dá quando o pedestre está no seu espaço sobre a calçada, também temos aí uma majorante. No inciso 3, nós temos quando o agente não presta socorro sem risco pessoal à vítima. O legislador trata como acidente, mas, a meu modo de ver aqui, de forma equivocada, como já falei há pouco, né? Quando o agente, na verdade, não presta socorro sem risco pessoal à vítima do crime. Pessoa que sofreu ali o atropelamento, ou sofreu o dano lesivo, e que vai acarretar sua morte, né? Então, a gente, podendo prestar socorro sem risco pessoal, não presta esse socorro. Claro que hipóteses, às vezes há, por exemplo, em que o sujeito atropelou alguém e vem uma multidão na direção dele no sentido de linchá-lo, na pretensão de linchá-lo. Ou ele pensa, pelo menos, que o propósito é de um linchamento, de uma agressão, enfim, e aí ele se evade do local, e aí estaria essa evasão justificada como um instinto de sobrevivência. Mas se ele tem condição de prestar socorro sem risco pessoal e não presta esse socorro, então aí nós temos uma majorante aqui do inciso 3. E no inciso 4, né, quando o agente, no exercício de sua profissão ou atividade,
estiver conduzindo veículo de passageiros. Então, quando se tratar de veículo de passageiros, tem que sempre se ter um cuidado redobrado quando se está conduzindo veículo de passageiros. É esse o sentido da majorante, né? Porque a pessoa que profissionalmente, né, que dentro da sua atividade, ela dirige veículo de passageiros, né, um ônibus, uma van, enfim, um veículo destinado a carregar passageiros. E então ela tem que ter cuidado redobrado, ela tem que ter um sobrecuidado quando está desenvolvendo essa sua atividade profissional e se pratica o crime justamente no exercício da sua atividade profissional, então nós teremos aí também uma hipótese de majoração, a do inciso 4. Inciso 5 lá do parágrafo 1º, ele foi revogado. Qual é a consequência, então, dessas majorantes do parágrafo 1º? A majoração de 1/3 até a metade, segundo está ali escrito no próprio preceito. No parágrafo 3º, essa majoração, melhor dizendo, ela de 1/3 até a metade, como nós sabemos, estando prevista em forma de fração, ela produz o seu efeito na terceira fase da dosimetria. No parágrafo 3º, né, do crime do artigo 302, já que o segundo também foi revogado, no parágrafo 3º, nós temos uma forma qualificada do delito. Se o agente, qual é a hipótese dessa qualificadora? Por que é qualificadora? Porque ela prevê uma pena cominada, né, maior do que a pena cominada ao caput do artigo. No caput do artigo nós temos 2 a 4 anos de detenção e aqui no parágrafo 3º nós temos 5 anos a 8 anos de reclusão. Então ela é substancialmente maior do que a pena cominada ao caput. Por isso que a gente trata juridicamente esta hipótese como qualificadora, sempre que altera a pena cominada para mais do que o caput prevê. Tá? Temos no tipo penal básico. Então, qual é a hipótese de qualificação neste crime? Forma qualificada, parágrafo 3º. Se o agente, ao praticar o crime, conduz o veículo sob influência de álcool, né, de bebida alcoólica, ou de qualquer outra substância que cause dependência. Outros tipos de psicoativos, né, seja lícito ou seja ilícito, se ele conduz o veículo sob a influência de álcool ou sob a influência de algum outro tipo de substância que cause dependência, né? Uma droga ilícita ou mesmo uma droga lícita, mas que de alguma forma altere aí a sua psique e a sua capacidade de reação, ou a sua capacidade para dirigir o veículo. Então, nesta hipótese, né, se o agente ele conduzir o veículo ou sob influência de álcool ou sob influência de qualquer outra substância causadora de dependência, a pena dele, então, passa a ser de 5 a 8 anos de reclusão. A suspensão, e além dessa pena privativa de liberdade, né, de reclusão de 5 a 8 anos, também, de forma cumulativa, a suspensão da carteira de motorista, se ele já tiver, aí é igual ao caput. A suspensão da carteira de motorista, se ele já tiver, a proibição de tirar a CNH, se ele ainda não possuir, e essa suspensão, quando ele já tem, ou a proibição de tirar quando ele ainda não tem, também dura de 2 meses a 5 anos, a mesma regra do artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, da Lei 9.503. Questão do perdão judicial. O perdão judicial ele está previsto lá no parágrafo 5º do artigo 121 do Código Penal, como a gente falou no vídeo Crime de Homicídio, parte 3, no vídeo anterior.
Então, ele é aplicável, certamente, ao crime de homicídio culposo comum, que está tipificado lá no parágrafo 3º do Código Penal. Ele é previsto no parágrafo 5º do Código Penal, então dentro do mesmo dispositivo. Agora, a pergunta que se faz em relação ao perdão judicial aqui, para o artigo 302 do CTB, é a seguinte: não havendo aqui no 302 previsão de perdão judicial, tal qual existe lá no artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal. Não havendo aqui previsão de perdão judicial, é possível nós aplicarmos o perdão judicial previsto lá no parágrafo 5º do 121 também ao homicídio culposo na condução de veículo automotor aqui do artigo 302 do CTB? Há divergência, é evidente que há argumentos para os dois lados, mas nós pensamos que sim, que é possível essa transposição, mesmo que aqui não esteja previsto, né? Embora seja uma faculdade do juiz, não é um direito absoluto do réu, o perdão judicial é sempre uma faculdade do juiz, e lá no parágrafo 5º do artigo 121 está dito que esta faculdade pode ser exercida pelo juiz quando as consequências do crime atinjam o próprio agente de uma forma tão grave que tornem a punição desnecessária. Então, imaginemos, por exemplo, que o sujeito está dirigindo o seu veículo e perca o controle, culposamente, numa velocidade excessiva, perca o controle, capote o carro e quem morra seja um filho seu que está no banco de trás ou no banco do lado. O 302 aqui não prevê o crime que ele praticou, é o do 302, não é o culposo comum. Então, o 302 não prevê perdão judicial. Mas me parece perfeitamente possível, quando a gente analisa um caso como esse, que o sujeito já foi penalizado por ter sido aí, com a sua culpa, o protagonista da morte do filho. A consequência para ele é extremamente grave, que qualquer punição se torna aí despicienda, se torna desnecessária. Então, seja por interpretação sistemática, se buscando aí uma construção sistemática de interpretação, compondo aí os aspectos também teleológicos que envolvem lá o perdão judicial do parágrafo 5º, a gente poderia, me parece, transpô-lo aqui para o 302 do CTB. E se não for por interpretação sistemática, ainda remanesce a possibilidade de aplicá-lo por analogia in bonam partem, né? Quer dizer, analogia que favorece o réu em situações idênticas. Então, seja pelo argumento de uma interpretação sistemática, teleológico-sistemática, seja por analogia em favor do réu, pelos dois vieses argumentativos, me parece que é possível nós fazermos essa transposição e também entendermos como cabível o perdão judicial lá do parágrafo 5º do 121 do Código Penal, aqui também para o 302 do CTB. A ação penal, como em todo homicídio, ela é pública incondicionada. Havendo justa causa, o Ministério Público pode ofertar a denúncia e propor. E a competência para o julgamento, como todo homicídio culposo, é do juízo singular. Sabemos que o tribunal do júri ele apenas é competente para crime doloso contra a vida. Como estamos aqui tratando de homicídio culposo, então a competência permanece com o juízo monocrático, com o juízo singular. Então são essas, meus amigos, nos 4 vídeos, as considerações mais importantes, me parecem, sobre o crime de homicídio, para se ter uma ideia
de como ele está estruturado na nossa ordem jurídico-penal, e particularmente neste último vídeo, no parte 4, então, sobre o homicídio culposo na direção de veículo automotor. Até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima postagem, programada já para muito breve. Um abraço a todos.